Oi, meu nome é Tatiane Souza, eu sou bonequeira, atriz, integrante do grupo Ânima de Teatro de Bonecos. Estou aqui para fazer o lançamento do blog Memórias Virtuais do Botar Boneco no Ceará. Um blog que ele pretende constituir um acervo virtual sobre as memórias do Botar Boneco no Ceará, a partir de uma pesquisa realizada em 2016 por mim, Tatiane Souza, e por Cleomir Alencar. Essa pesquisa ela foi resultado de um processo de visitas a 10 bonequeiros e 10 bonequeiras da cidade de Fortaleza. Na ocasião, nós fomos visitar para conhecer, para conversar, para trocar uma ideia, pensando numa conversa que se guiasse a partir de 3 eixos. Como se constitui a condição do bonequeiro como ser humano, a sua experiência artística e a relação com a materialidade. E nós fomos buscando essas conversas, essas narrativas, visitando os espaços de ateliê, visitando os locais de apresentação, constituindo um mapa bonequeiro na cidade a partir da nossa própria experiência de viver a cidade, que era andando de bicicleta. Então nós construímos um percurso de mais de 150 quilômetros desse mapa, construindo, cruzando trajetórias nossas e de outros também, e pensando nessa, vamos dizer assim, nessa delimitação de um perfil de um artista que pense o seu trabalho na cena a partir da relação com a materialidade. E quem foram esses artistas, né? Nós selecionamos 10 artistas que estavam desde a década de 1990 até hoje trabalhando, resistindo com seus processos, com suas poéticas, com suas articulações políticas, e definimos que seriam pessoas que poderiam constituir um panorama sobre o fazer teatral a partir do teatro de bonecos e também na composição de um panorama desse artista e também uma certa composição mnemônica da cidade de Fortaleza a partir dessas memórias. Esse projeto ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, através da Secretaria Estadual da Cultura do Estado, SECUT-CE, que possibilitou que hoje a gente estivesse aqui disponibilizando, a partir do link que está disponível na descrição desse vídeo, todo esse material que foi coletado na pesquisa em 2016. Na época, em 2016, nós tínhamos em mente, a constituição de uma narrativa visual que culminou com a realização de uma série de postais. Então essas visitas, elas, a partir do olhar do Cleomir Alencar, elas constituíram uma narrativa visual que mostrasse um pouco dessa relação do bonequeiro com os seus personagens, com os seres que ele cria, que ele constrói e que depois ele anima. E aí a gente vai mostrar um pouco quem são essas pessoas. Quem são esses bonequeiros que são sempre ocultados pelo pano, que estão sempre escondidos atrás dos fios? Esse era um pouco do objetivo da pesquisa e que agora se torna pública a partir da disponibilização desse acervo nessa plataforma. Então, olhar para o humano, pensar que por trás de toda essa matéria existe uma força que emana de uma pessoa ou de alguém que tem um desejo muito grande de expressar um sentimento, uma emoção, uma ideia. E a partir desse olhar para o humano, a gente pensar nesse bonequeiro, nessa bonequeira que se articula, que interage, que engendra relações dentro dessa cidade, dentro de uma certa, vamos dizer assim, poética também, que é essa poética de lidar com os objetos. Vamos saber quem são esses artistas? E dentre esses 10 bonequeiros que nós fomos visitar, dos 150 quilômetros de percurso que a gente fez a pedaladas, o primeiro deles é Augusto Bonequeiro. Augusto, ele é pernambucano, mas é radicado no Ceará há muitos anos. E se tornou conhecido principalmente a partir de 2 trabalhos. Esse, que vocês estão vendo na foto, que é o Boneco Fuleiragem, que é um personagem que ele inseriu dentro do universo cômico do humor cearense. E junto com a galera do humor, Irandelmar, Beirinha, Rocicléia, constitui um elenco de figuras que apresentam números, contam piadas em churrascarias, em hotéis, principalmente para turistas. No caso desse boneco, do Augusto,
e aí ele tem várias histórias curiosas que você pode conferir no blog Memórias Virtuais do Botar Boneco no Ceará, em que ele vai narrar situações que ele viveu com esse boneco. Inclusive uma delas é vamos dizer assim, do dia em que o Fuleiragem conseguiu o seu primeiro BO. Né? Então essa história e outras sobre a relação do Augusto com seus bonecos, você pode conferir no blog Memórias Virtuais do Botar Boneco. Outro trabalho que também fez parte da carreira do Augusto foi o ingresso dele na televisão cearense, a partir do programa Botando Boneco, em que ele, junto com a Iramisa Serra, apresentava um programa de variedades que conversavam sobre assuntos diversos, sobretudo política, e o Augusto animava um boneco de balcão, que era o dono da bodega, e contracenava com a Iramisa, que era, vamos dizer assim, uma mulher que um tanto feminista, que tinha um posicionamento crítico, né? Então os dois teciam um certo diálogo crítico em relação a alguns assuntos que estavam na boca do povo. Outra artista que faz parte também da seleção que a gente fez dos bonequeiros e bonequeiras da cidade de Fortaleza e do estado do Ceará é Graça Freitas, diretora, atriz e também coordenadora da Escola Pública de Teatro de Fortaleza. A Graça, ela criou e até hoje ela mantém o Grupo Formosura de Teatro, que tem uma escola chamada Escola de Mamulengo, que trabalha na periferia da cidade, ofertando cursos, oficinas, apresentando espetáculos para a comunidade do Veneza Tropical. A Graça, ela tem um trabalho de militância, de engajamento político, que começou na década de 60, 70 mais ou menos, a partir da iniciação dela com o Grita, que é o grupo de teatro amador, liderado pelo Carlos Matos, que foi uma grande figura do teatro cearense. E aí a Graça, dentro dessa militância, desse movimento, constituiu um trabalho muito ligado à educação popular, a condições de luta, de conscientização das classes mais, vamos dizer assim, mais vulnerabilizadas pela sociedade, na conquista e na luta por melhorias de condição de vida. E aí é interessante escutar muito as histórias que a Graça traz a partir dessa relação dela do teatro com a educação popular, do teatro e a militância política. Outros dois artistas que também fazem parte desse acervo do Memórias Virtuais do Botar Boneco é Cristiano Castro e Eliane Damasceno. Ambos compõem o grupo Bricoleiros. O Bricoleiros tem uma pesquisa primorosa com os materiais em que constrói os seus personagens e também com a animação dos seus bonecos. Mas sobre esses processos estéticos, processos de composição, investigação sobre as materialidades, eles vão estar partilhando um pouco nessas memórias que você pode acessar no blog. Outro bonequeiro que tem uma história muito curiosa é Eliésio Pereira, do grupo Calo Maravilha. O Eliésio, ele tem uma compreensão do processo de construção e animação do boneco bem complexo, que no nosso entendimento envolve toda a cadeia produtiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Eliésio, tanto ele trabalha como artesão, como também ele trabalha como artista, como ator animador. E aí, dentro desse processo do Eliésio, né, vamos dizer assim, complexo, o Eliésio, ele vende bonecos de cabaça, que eu acho que praticamente todo mundo deve ter visto em algum ponto da cidade, em uma feira, aquelas galinhas de cabaça. Então o Eliésio, ele planta a cabaça, ele colhe a cabaça, ele constrói os bonecos com a cabaça e ele transforma esses personagens em objetos de venda, mas também em personagens de cena. E é um bonequeiro periférico, um bonequeiro negro, que tem uma história de resistência e luta pela sobrevivência que eu acho muito importante publicitar a ver. E aí você pode saber um pouco mais sobre as memórias do Eliésio e toda essa luta de constituição de vida e de existência a partir das memórias que ele partilha no blog Memórias Virtuais do Botar Boneco. Outra figura, outro artista muito interessante, que vale a pena conhecer, é Cláudio Magalhães, que integra o grupo Epidemia de Bonecos. O Cláudio tem uma vivência com a cultura popular
a partir da mãe dele, que era dramista. Então, o Cláudio ele vai se inserindo dentro do teatro a partir dessa experiência com o teatro popular. Sobretudo o teatro popular realizado por mulheres na periferia da cidade. E isso constitui no Cláudio um modo de ser artista, um modo de ser bonequeiro, ligado também à comicidade, à comédia dell'arte. E o Cláudio é um exímio artesão, né? Um exímio escultor de bonecos. Também tem uma pesquisa com artes visuais, com escultura, com modelagem. E parte das histórias que o Cláudio conta para nós, que você pode acessar no blog, é parte também de uma memória sobre o teatro de rua na cidade. Isabel Vasconcelos é uma bonequeira, diretora, que trabalha também com o grupo Epidemia de Bonecos, junto com Cláudio Magalhães. A Isabel, ela também tem uma identificação com a cultura popular, a partir da experiência dela de brincar o boi com o mestre Pedro Boca Rica, que foi, na verdade, um grande bonequeiro cearense, conhecido nacionalmente pelo modo como ele construía seus personagens de madeira, como ele aprimorava a escultura, como ele trabalhava os detalhes de cabelo, de dentes, de roupas. E a experiência da Isabel com o teatro de bonecos se deu a partir da relação dela com o mestre Pedro Boca Rica, sobretudo nas tiradas de boi, nas tiradas de reisado. Então, quando a Isabel se depara, se confronta com esse universo da cultura popular, a Isabel se apaixona, a Isabel se encanta, entra no mundo do teatro de bonecos e até hoje ela está nesse processo de pesquisa como diretora, como encenadora, como bonequeira, como artífice e também como atriz. Omar Rocha é um bonequeiro, ator, diretor, que ganhou muita fama a partir da realização do programa Nas Garras da Patrulha. O Omar fazia o boneco e os personagens tinham voz a partir dos locutores de um programa de rádio. Esse programa ganhou tanta fama, teve tanto sucesso, que acabou saindo do Ceará e ganhou rede nacional. O Omar, ele também tem uma experiência com o engajamento político, com a militância, e juntamente com a Graça participaram do Grita, que foi o grupo criado pelo José Carlos Matos. É muito curiosa a narrativa que o Omar traz, porque ele pensa, e ele mesmo fala, na construção de uma metodologia de espetáculos de forma rápida, na construção de uma metodologia de boneco-ator. Então ele tem uma pesquisa como diretor e também como ator, profundamente ligada à interpretação e à atuação com o boneco. Vale a pena conhecer a história que o Omar conta, tanto na experiência dele na televisão, no teatro, como na militância política. Outra figura, outra artista que integra esse acervo do Memórias Virtuais é a Ângela Escudeiro. A Ângela ela tem uma articulação política nacional muito ligada à constituição do Sindicato dos Artistas e também da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos. A Ângela ela tem uma experiência como produtora também de TV, produtora de cinema e, como ela mesma fala, ela sempre que se joga dentro de um processo de criação, ela deixa os sapatos do lado de fora. Então a Ângela, nas memórias, ela fala muito de como que é a metodologia dela de direção, como é a metodologia dela de criação de personagem e, sobretudo, de criação de personagens bonecos. E a Ângela traz também a relação de luta de toda uma categoria por melhores condições de trabalho, por profissionalização. Então, as memórias da Ângela constroem também um panorama de articulação política na luta e na garantia dos direitos da classe artística, sobretudo dos bonequeiros. E para finalizar, o acervo de bonequeiros que estão dentro da pesquisa Memórias Virtuais do Botar Boneco, João Andirá é ator, diretor, também artista visual, artista plástico, cearense e que iniciou no teatro de bonecos a partir da vivência com Graça Freitas e Chico Alves do Grupo Formosura. O João Andirá pensa também muito mais do que os processos de encenação, de direção e dramaturgia,
na composição estética dos bonecos. Então, o João Dirá tem uma pesquisa com os materiais de construção e, sobretudo, de animação dos personagens. É uma figura que tem um pensamento místico do ator e da relação que ele constrói com o seu boneco. Vale muito a pena escutar as histórias do João Dirá. Você acabou de conhecer os 10 bonequeiros e bonequeiras que fazem parte dessa pesquisa do Memórias Virtuais do Botar Boneco no Ceará. Se você ficou curioso, quer dar boas risadas, ficar intrigado, sentir um pouco de nostalgia sobre essa fortaleza que ficou na história dessas memórias, acesse o link que está na descrição do vídeo e dá uma olhada nos textos, nas fotografias e em todo o material que está composto. Essa é uma ação de contrapartida desse projeto, que é o lançamento do blog, que vai estar disponível a partir de hoje para você acessar e conhecer cada narrativa dessa que a gente apresentou um pouquinho para vocês. Então, se você quer conhecer mais, não esquece, acesse o link e pode deixar seu comentário. Deixe sua questão, sua dúvida, a gente vai ter muito prazer em estar partilhando, em estar conversando e trocando ideias com você que gosta, principalmente do teatro de bonecos e também de ouvir boas histórias. E aí, quem são as pessoas que estão envolvidas na realização desse projeto? Esse projeto ele conta com textos, que são os ensaios poético-etnográficos, que são construídos por mim. As fotografias são do Cleomir Alencar e a curadoria é do pesquisador Henrique Dittmann. A produção de consultoria de produção é do Simval Diógenes. É uma equipe que tem pensado bastante sobre como apresentar essa pesquisa que foi realizada lá em 2016 e que toda vida que a gente volta para ela, a gente vê que tem muito mais potencialidade, tem muito mais história que a gente pode apresentar, que a gente pode abrir a mala do bonequeiro e mostrar o que é que tem dentro dessa mala de bonecos e de histórias. E aí eu espero que você goste do que você vai ouvir, espero que você se divirta, que você se inquiete e que você também divulgue essa pesquisa para que ela consiga chegar no máximo de pessoas possível. Porque além de a gente estar pensando em dar visibilidade àqueles e àquelas que dão vida aos personagens, a gente também está pensando em olhar para essa prática teatral que tem atravessado a história, que tem atravessado o tempo e que tem se consolidado como uma expressão muito forte da nossa cearensidade. A gente agradece a todos, agradece aos parceiros, agradece a Secult-CE, agradece aos colaboradores, principalmente aos bonequeiros e bonequeiras que abriram seus espaços de ateliê, que abriram suas malas, abriram suas memórias e se deixaram levar pelas longas horas de café e pelas longas horas de conversa para tornar público esse espaço de partilha, esse espaço de escuta e de afeto. Tchau, tchau!